Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, nesse instante, pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus, é com alegria que estamos aqui reunidos e participando de tantos momentos, ó Pai, marcantes. E agora estamos aqui para a Tua palavra. Nós já cantamos aqui, Senhor Deus, que viemos, ó Pai, nos apresentar como uma oferta, ó Pai, nos apresentar a Ti. Viemos a Ti, dissemos também que tudo que há em nós queremos ofertar a Ti. E faz parte dessa oferta, ó Pai, oferecer o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que nós sejamos edificados pelo Teu Espírito, ministrador que está aqui nessa noite, presente em nós, que nos ajuda a entender as verdades do céu, as verdades reveladas na Tua palavra. Que esse seja um tempo especial, Pai, de todos nós com o Senhor. Abra nosso coração, tire toda distração que possa haver no nosso meio e que nós tenhamos aqui um tempo precioso de crescimento e de alimentação, Pai, na Tua presença, com o pão que só o Senhor pode nos dar. É assim que nós oramos, é assim que nós Te suplicamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Igreja, nós estamos nesse nosso mês de agosto, que é um mês de muitas ênfases, conforme a gente tem já visto ao longo do mês. Agosto é o mês da juventude no calendário da Igreja Batista e também, entre outras coisas, é um mês também que nós comemoramos, participamos aí do nosso aniversário enquanto igreja que somos, igreja nossa história local. Também comemoramos, tivemos um olhar diferente a semana passada pelo Dia dos Pais. Mas esse sim é um mês do qual temos nos dedicado a esses assuntos. E falando de juventude, nós estamos falando aqui desses dois núcleos, dessas duas faixas etárias, em que a gente vai encontrar adolescentes, que são aqueles que saíram da infância e estão no processo de amadurecimento, mas tem os jovens, que são aqueles que acabam então deixando a adolescência para trás e vão adentrar a fase adulta. Então nós, desse mês, que é um mês curto, 4 domingos, nós estamos aproveitando 2 domingos olhando para esse tema da juventude. O primeiro deles foi lá no primeiro domingo, nós olhamos então, pensamos um pouco sobre e com os nossos adolescentes. A gente parou para olhar o texto que está lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 1, pensando com os nossos adolescentes, pensando também para as nossas vidas sobre essa ideia de assumir uma postura, de sustentar uma identidade enquanto filhos de Deus que somos, de caminhar debaixo dessa direção de quem somos, seja o que for, custe o que custar, onde quer que a gente esteja. Foi um domingo muito bom. Nós olhamos para Daniel naquele momento, porque naquele momento de Daniel 1, é como se a gente pudesse olhar Daniel, que naquele momento ele era um adolescente dentro da faixa etária que ele estava vivendo naquela vida. Então foi algo muito especial naquele primeiro domingo do mês. Hoje nós vamos então olhar para um tema, olhando e pensando um pouco mais para os jovens, mas algo que eu sempre tenho enfatizado nesses domingos, é que nós não devemos parar e falar assim, então é para os adolescentes, então é para os jovens. Porque ainda que a gente não esteja mais nessas faixas etárias, tais conceitos se aplicam sim para nós. É óbvio que para eles tem uma aderência maior, mas é assunto de Deus, é assunto para a vida, e os princípios, tanto do que a gente já viu para adolescentes, sobre pensar em postura, identidade, como que a gente vai ver hoje, para os jovens, tem a ver, se conecta com a nossa existência de vida por um todo. Então é importante a gente destacar isso nesse nosso início. Quero começar aqui chamando essa atenção de que quando a gente pensa na nossa vida, a vida do homem, a vida do ser humano, nós podemos entender que a gente passa por ciclos, então, por temporadas diferentes umas das outras. E a gente vai ver e vai entender que quando nós passamos, a gente nem consegue se lembrar tanto assim, mas a fase da infância é aquela fase da qual a criança está descobrindo o mundo, está começando a caminhar com as próprias pernas. E o mundo de uma criança ele é muito pequeno, tem a ver com a casa dele, tem a ver com a casa dos amiguinhos dele, com a casa dos familiares dele, tem a ver com a igreja que ele frequenta, com a escolinha que ele estuda, tem a ver de onde ele transita, é um mundo limitado, não é? É um processo de descoberta que tem muitos limites, a gente pode dizer assim. Mas na medida que a adolescência chega, esse mundo começa a aumentar.
a visão de mundo, o entendimento de mundo daquele que então já não é mais criança, mas agora é um adolescente, começa a ganhar campo, porque por meio do aprender, do conhecer, do estudar, essa dimensão do que o mundo é, esse mundo que não é só onde se transita, mas em tantos lugares que existem, começa a crescer no entendimento daquele que chega na adolescência e começa a ter esse processo de expansão que, em paralelo com o desenvolvimento físico, começa a acontecer para a vida dos nossos adolescentes. E é um processo que vai se desenrolando ao longo desses anos da adolescência. Mas quando chega a juventude, então esse processo ele cresce, ele se expande ainda mais. Por quê? Porque daí esse processo de descoberta ele só aumenta e ainda chega a essa questão toda ligada ao quê? A autonomia. Porque daí, enquanto criança, a criança ela é totalmente dependente dos pais. E os adolescentes começam a ter essa descoberta do mundo, mas eles ainda têm travas, eles ainda têm uma sujeição que é natural, enquanto parte da família que eles são, enquanto a honra que eles cabem aos pais, vivendo na casa dos pais, a obediência que devem aos pais, eles estão também no processo de descobrir muita coisa, mas eles são muito imaturos ao mesmo tempo, e tudo isso exige deles. Isso é algo do qual eles não têm toda a liberdade da qual eles sim, certamente queriam, mas nem têm tantas condições assim de dominar e viver isso de uma forma muito boa. Mas quando chega na juventude, isso começa a mudar de forma, porque daí a autonomia vem, e aí às vezes a maturidade, ela nem chegou por completo, mas a noção que o jovem tem é essa da vida toda pela frente. E essa sensação, ela é muito grande, porque daí é um mundo afora de oportunidades. É um mundo inteiro de possibilidades do que se fazer, como se fazer. Agora cada um vai olhar para a sua própria história, para a sua própria trajetória, e como que ele vai desenvolver os passos, os capítulos, as etapas do qual esse jovem, essa jovem irá viver. E é sobre isso então que nós vamos olhar um pouco para a palavra de Deus, pensando sobre um norte muito bom, que é importante para os jovens, mas para todos os demais também. Então convido você que abra a sua Bíblia lá no Novo Testamento, na carta de 1 João, e nós vamos ler aqui 6 versículos do capítulo 2, muito conhecidos. Primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo 12 até o 17. Primeira carta de João, 2, versículos de 12 a 17. Leio aqui na NVI que diz assim. Acompanhe comigo. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. E pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, qual é o contexto que a gente tem, de uma forma geral, dessa carta aqui, dessa primeira carta do apóstolo João, atribuída a ele, e da qual nós podemos, enfim, fazer uma base para entender também esse texto aqui. A gente vai ver que esse texto todo, a partir da forma com a qual o próprio João se dirige aqui, escrevendo com essas chamadas, com essas formas de se dirigir aqui a essas pessoas, é uma forma da qual já mostra que João ele tem
uma autoridade sobre essas pessoas aqui. Uma autoridade do tipo, como a gente pode propriamente entender, como um pastor. Ele tem um pastoreio sobre essas pessoas aqui, não é? E a gente vai ver que essa primeira carta de João aqui, ela é muito variada em vários assuntos. Ela tem aqui um aspecto bem direto no sentido de trazer luz sobre aspectos da vida cristã, e ele vai falar sobre a vida, sobre andar na luz, sobre o amor fraternal, sobre a conduta cristã. Ele também trata o que? Sobre falsos mestres, porque a igreja, né, o público aqui no qual esses destinatários faziam parte da carta de João, era um público que estava em contato com falsos mestres, estavam expostos a um momento do qual havia uma moralidade muito baixa, muito despreocupada. E João vem tratar isso aqui nessa carta. João vem cuidar aqui. Esse público aqui para o qual João estava escrevendo para eles, era um público que estava exposto e diante de falsos ensinamentos. Então a gente vai ver, eu recomendo que você na sua casa, na sua devocional, na sua leitura diária, você leia a carta toda, porque ela é curta, ela se propõe a vários assuntos, a várias questões, mas ela é muito direta, muito prática, muito produtiva, porque ela traz orientações muito objetivas dentro do que ali João tinha para com aqueles irmãos. E aí a gente vai ver então que João ele se presta a esses vários assuntos aqui. Quando a gente olha no capítulo 2 em si, do qual o trecho que nós lemos faz parte, a gente vai ver que já no começo do capítulo 2, João já está falando para aqueles irmãos sobre o quê? Sobre uma vida em que não se experimenta o pecado, ou seja, não se dá a prática do pecado. Ele traz recomendações para não pecar, ele chama esses irmãos aqui para obedecerem, ele estabelece o contraste sobre luz e trevas aplicado à vida cristã, aplicada à prática comum da vida e no dia a dia. E João fala muito sobre o amor. E ele começa então nesse capítulo 2 falando sobre o amor, e nesse trecho do qual nós lemos aqui e vamos olhar hoje, ele também está falando sobre amor. Ele continua falando de amor, mas ele vai entrar aqui no nível de comentário e explicação melhor a respeito do que ele pretende aqui, de uma forma bem direta. Ele segue essa conversa aqui. E ele assim faz dentro dessa abordagem bem franca. Por quê? Porque ele tem liberdade, ele tem autoridade, o papel de tocar nesses assuntos aqui com esse público. E ele tem essa liberdade, essa autoridade, e ao mesmo tempo ele conhece essas, vamos dizer assim, essas ovelhas, esse público do qual ele tem acesso, do qual ele sabe do que está acontecendo ali, ele tem uma noção do que está no dia a dia daquelas pessoas, ele vem ali trazer, vamos dizer assim, algo como um remédio, algo como para tratar, para abençoar, para cuidar da vida daquelas pessoas ali. É por isso que ele faz essas chamadas, essas exortações aqui. E então nós vamos ver essa convocação para a prática do amor verdadeiro, que começou lá atrás e do qual ele vai desenvolver aqui. Quando a gente olha dos versículos 12 a 14, a gente vai ver essas formas dele chamar e dizer filhinhos, pais, jovens, mas toda essa parte aqui desses 3 versículos, ele está preparando para a mensagem que ele vai trazer aqui do 15 ao 17. Então ele está falando, olha, filhinhos, essa forma de filhinhos que ele usa aqui, a maioria dos estudiosos concordam que é um olhar do ponto de vista de meus filhos, filhos a quem eu pastoreio, de quem eu acompanho, de quem eu estou convivendo e sei das suas questões, ou seja, todos vocês, filhinhos, pais aqui tem uma forma de se dirigir àqueles que têm mais idade, àqueles que são mais idosos, mas ao mesmo tempo ele também fala o quê? Com os jovens, e aí ele chama, mas seja por filhinhos, pais ou jovens, ele está preparando o terreno para uma mensagem que ele vai trazer aqui. Ele está chamando esse pessoal, ele está falando um pouco de quem eles são aos olhos do próprio apóstolo, aos olhos dele, está falando, olha, eu vou me dirigir a vocês porque eu conheço vocês, essas informações que eu digo aqui a respeito de vocês é porque eu sei quem vocês são, mas mesmo sendo quem vocês são, vocês precisam de pastoreio, vocês precisam de um tratar, vocês precisam de uma abordagem aqui
E eu estou aqui para suprir vocês, para ajudá-los nesse entendimento. Então, do versículo 15 ao 17, a gente tem essa chamada da qual João, ele vai então desenvolver com esse pessoal aqui. Então, o primeiro ponto que eu quero cobrir aqui, depois desse nosso contexto, é justamente sobre essa chamada e o destaque desses porquês, não é? Esse destaque do porquê que ele escreve. Ele se dirige 2 vezes, filhinhos, 2 vezes aos pais, aos mais idosos, 2 vezes aos jovens. E ele está chamando quais públicos que João está se dirigindo para ouvi-lo sobre o que ele tem a dizer. É um público que é adulto. É todo mundo que já está no momento da vida do qual está lidando com as suas próprias decisões, está lidando com o seu próprio caminhar das pernas, está encontrando com seus passos, caminhos e direções da vida. Mas é interessante que em meio a classificações, na medida em que João fala aqui sim para todos e fala também com aqueles com quem ele tinha um convívio maior, por terem uma maior idade, João se dirige aos jovens. E ele fala aqui, ele vai falar de algo para também, com destaque aos jovens, porque essa mensagem era muito cabível aos jovens. Esse assunto do qual João tinha a tratar aqui, tinha muita pertinência para os jovens. É por isso então que a gente vai ver essa chamada destacada para todos, para os pais, para os de mais idade avançada, mas João define para aqueles que são adultos e são jovens e estão diante dessa necessidade da mensagem que eu vou trazer aqui. Ponto número 2 que eu destaco aqui. João traz uma mensagem que é o quê? Ele traz uma orientação que é imperativo. O que é imperativo? Imperativo porque é uma ordem. A forma de João dizer lá no versículo 15 é: não amem o mundo e nem o que nele há. É uma forma bem direta dele trazer uma ordem, uma convocação. Eu quero trazer esse destaque aqui porque só dá ordem quem tem autoridade para dar essa ordem, certo? E João, então, nessa figura, nesse papel, vamos dizer, de líder daquele pessoal, e com que ele tinha um vínculo, tinha uma história, tinha laços profundos, ele tem essa autoridade, mas ele usa dessa autoridade num quê de cuidado paternal, porque a própria forma com a qual ele usa de chamar, de atrair a atenção desse público, de atribuir a eles a forma de se chamar filhinho, já mostra esse cuidado de pai, esse cuidado de ancião, esse amor de se voltar a cuidado àquelas pessoas que precisam. E ele traz aqui essa ordem, esse imperativo para quê? Para trazer conselho, para trazer recomendação para aquelas pessoas, para aqueles adultos que precisavam. E qual a razão dessa ordem? Não é? Nós vamos ver, porque era para que eles recebessem cuidado, um cuidado pastoral. Aqui a gente pode identificar claramente a figura de um sábio, um líder sábio, que aconselha, que recomenda. A gente vai ver nessas palavras de João aqui algo como a gente também encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. A gente vai ver diversos provérbios do qual nós vamos encontrar esse tipo de expressão: filho meu. E essa ideia, tanto lá do Antigo Testamento, em Provérbios, de filho meu, ou aqui, filhinhos, a ideia é justamente de chamar a atenção para algo do qual o sábio, aquele ancião, aquele líder, aquele pastor tem a dar enquanto uma ordem, enquanto uma direção, enquanto um princípio, e ele desesperadamente quer que ele seja ouvido, não porque ele quer se sentir numa situação de superioridade, mas é porque ele sabe que o que ele tem a dizer é muito importante para aquele público que está a ouvi-lo. E é por isso que ele assim o faz e traz essa ordem colocada. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: filho meu, filhinhos, olha, presta atenção no que eu tenho a dizer para vocês aqui. Ou de uma outra forma, vai por mim. Olha, por favor, presta atenção, porque o que eu tenho para você aqui é indispensável, é essencial. Você precisa disso. Na figura e na pessoa de quem já passou pela vida, já assistiu momentos da vida, já passou por lances, já viu histórias, já viu relatos, já presenciou tantos episódios. Eu tenho instruções, eu tenho princípios, eu tenho valores de vida. E olha, adultos em geral, jovens, prestem atenção, eu tenho uma ordem para vocês aqui. É uma ordem de cuidado, é uma atenção. Não amem o mundo e nem o que nele há.
Atentem-se para essas palavras, não deixem que elas escapem, mas aproveitem da melhor forma possível. E na sequência do 15, João ele vai atribuir aí uma condição. Ele vai dizer assim, depois que ele diz, não amem o mundo e nem o que nele há. E aí depois o C, condição aqui, ele vai dizer, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é bem interessante isso aqui, porque João ele é muito prático e muito objetivo, muito direto. João ele não fica divagando, mas ele vai direto ao ponto. E a ideia do que ele quer colocar aqui é mais ou menos assim, olha, o amor do Pai é diferente do amor do mundo. Uma coisa é o amor do Pai, outra coisa é o amor do mundo. E essas duas estações, esses dois locais não se encontram. Ou é 8 ou é 80, um é o oposto do outro. Ou você está em Oiapoque, lá no extremo norte do Brasil, ou você está lá em Chuí, lá no extremo sul do Brasil, mas não tem como você estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Um amor é totalmente antagônico ao outro, e ele quer evidenciar isso. Ele não simplesmente está querendo dizer que aqui dentro dessa ideia, que, olha, você não pode experimentar os dois amores, porque de alguma certa forma eles não estão no mesmo local, mas eles podem de alguma forma estar juntos. Não, ele está falando de uma contraposição, é uma inversão, um está aqui, o outro está aqui, e ele quer chamar a atenção a isso. Um paralelo muito direto do que João quis dizer aqui, a gente pode encontrar lá em Mateus 6,24, quando Jesus diz que não é possível servir a dois senhores, porque ou você vai servir a um e desagradar ao outro, ou você vai servir ao outro e desagradar ao outro, mas eles estão em posições opostas, contrárias, concorrendo. Naturalmente, você não pode estar em um lugar e outro e coexistir com essas duas possibilidades. Então João ele quer que eles entendam isso de uma forma muito direta, muito objetiva. É por isso que ele é totalmente direto no sentido de dizer, olha, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É tão claro assim como a frase que ele coloca aqui de uma forma muito precisa aqui. E aí depois ele vai continuar explicando isso aqui, quando ele lá no próximo ponto, a gente pode destacar aqui, ele vai dizer, ele vai falar sobre esse amor do mundo e do porquê que ele não tem a ver com o amor do Pai. Ele vai dizer, olha, porque ele diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Então ele está dizendo sobre esses dois locais muito diferentes, são polos opostos em que um não tem nada a ver um com o outro. É por isso que ele gasta essa forma aqui de explicar, de dizer assim, olha, uma coisa não existe, não tem a ver com a outra. João ele está gastando aqui em dizer, em explicar isso, porque ele está falando para um público que convivia com falsos mestres, em que diziam que você não precisava ser tão preocupado assim, você não precisava ficar tão preocupado com o teu estilo, com a tua moral de vida, com os teus princípios morais do teu dia a dia cotidiano de vida, porque de alguma certa forma isso não interferia muito no teu relacionamento com Deus. Mas João vem então remediar esse pessoal aqui em dizer assim, não é isso que vocês têm ouvido aí não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ele vai dizer, olha, tudo o que há no mundo, seja a cobiça da carne. A cobiça da carne tem a ver com o quê? Tem a ver com as vontades, os desejos, os apetites, os instintos da carne. Tudo isso tem a ver com esse material, com esse mundo material, físico, não é? Ele diz a cobiça dos olhos, ou seja, tudo que atrai aos olhos, coisas ligadas a essa existência, a essa realidade física, ou a ostentação dos bens, ou seja, o querer se promover, a experiência do orgulho, a autoafirmação sobre os outros. Tudo isso tem a ver com amor ao mundo, mas não tem a ver com o amor ao Pai. Isso é algo do qual deve ficar muito bem claro aqui, não é? Hoje nós estávamos pela manhã na EBD dos jovens, eu estava comentando com eles algo que nós precisamos entender, que a carne, essa realidade que a gente vive nessa vida aqui, não é ela que se converte,
Mas é por isso que a gente precisa viver o quê? Uma vida totalmente cativa ao Senhor, vivendo segundo o homem espiritual, mortificando as obras da carne, porque as obras da carne, a carne ela vai querer o que? Esse tipo de cobiça, esse tipo de atratividade que tem a ver com esse mundo material, físico, passageiro daqui. Mas, de fato, tudo isso não é aquilo que João, de fato, quer que eles fiquem vivendo, mas é por isso que ele vem trazer remédio, ele vem pastorear, ele vem cuidar dessas pessoas aqui. Quando ele diz aqui sobre o amor ao mundo, e ele menciona esse mundo é o que, irmãos? Mundo tem tudo a ver com esse sistema profano, secular, concorrente a Deus. Tem a ver com todos os valores, princípios que vão na contramão do que Deus ensina. Tem a ver com tudo aquilo que é produzido pelo homem, mas não no sentido de feito pelo homem, mas no sentido de feito por um homem que caiu, por um homem que é fruto da queda, por um homem que não quer, por condição e natureza própria, da sua natureza caída, agora obedecer a Deus, mas de um homem que de fato só produz pecado, porque ele está separado de Deus, enquanto ele não se encontra com a pessoa de Jesus Cristo, e tudo se faz diferente na vida dele. Porque tudo o que provém desse mundo é fruto dessa natureza, fruto da desobediência, tem tudo a ver com isso. É por isso que esse sistema ele é totalmente oposto ao que as Escrituras, ao que a Bíblia vem nos ensinar, aquilo que o amor de Deus vem nos indicar e nos estabelecer. Então, João, ele é cirúrgico dessa forma com a qual a gente vê, ele vai de uma forma muito direta, muito objetiva, dizer, olha, tudo aquilo que provém do mundo não tem a ver, não provém do Pai. Igualmente, aquilo que tem a ver com o Pai não tem a ver com o mundo. Ele quer exatamente colocar uma coisa muito diferentemente da outra, pois essas coisas estão em situações contrárias. E aí, no versículo final do que nós lemos, ele vai estabelecer sobre o alvo, a razão, fim de quem é filho de Deus, filho da luz, deve buscar viver para si. E aí ele vai dizer, olha, o mundo e a sua cobiça, as coisas passageiras dessa terra, dessa vida material, física, tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E isso é algo do qual João quer chamar a atenção para esse pessoal aqui, para esses jovens aqui. E por que ele chama a atenção para isso aqui? Porque ele quer destacar que essa vida, que a carne, a qual faz parte dessa existência da carne, ela é passageira. E a melhor forma de nós entendermos isso aqui, irmãos, é aplicar o conceito de que essa vida que nós vivemos aqui, ela tem um prazo de validade. Quando nós vamos no mercado, numa feira, a gente compra algo e a gente sabe que a gente compra algo que a gente precisa consumir em poucos dias, porque aquilo vai vencer. Aquilo tem um prazo de duração, e ao longo de algum tempo, ao longo de alguns dias, aquela fruta, aquela carne, aquilo que nós compramos já não estará mais em condições de ser consumido de uma forma que possa ser saudável, porque ela tem um prazo de duração. É disso que João está querendo estabelecer aqui. João está querendo dizer assim, olha, que essas coisas dessa vida passageira, material, desse mundo aqui que a gente pode tocar, que é visível, que a gente vê, por assim dizer, tudo isso vai passar, tudo isso vai ser superado. Os dias da nossa própria vida vão transcorrer entre fases, entre ciclos, e vão acabar. Mas aquele que serve, que caminha, aquele que ama a Deus e faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, porque ele estabelece na sua decisão de caminhar com Jesus e por Jesus, ele firma um compromisso do qual ele começa a viver aqui, mas que prossegue para a eternidade, que não deixará, não terminará com a sua morte física, mas prosseguirá para a eternidade. E João quer destacar isso de uma forma muito bem clara, ele quer deixar isso aqui muito evidente para esses irmãos. Ele quer dizer assim para esses irmãos aqui, olha, quem vive a vontade, quem vive e faz a vontade do Pai e não a do mundo, ele vive uma outra realidade, uma outra condição de vida, uma realidade de vida disposta para a realidade do homem espiritual. 1 Coríntios 2,16 vai falar que quem é do Senhor Jesus
possui a mente de Cristo e busca as coisas lá do alto. É nesse sentido que João quer apontar aqui, em dizer assim, olha, aquele que tem a mente de Cristo, porque agora ele é homem espiritual, ele não passa a viver uma vida pura e simplesmente movido pelas coisas do aqui e agora, desse mundo que tem prazo de validade, desse mundo que um dia vai acabar, desse mundo que vai ser superado para a nossa própria existência dentro de alguns poucos anos. Mas tudo isso tem a ver com algo maior. As coisas do alto têm a ver com essa esfera da vida espiritual que vivemos no aqui e agora sim, mas que depois a gente vai viver na presença de Deus. Colossenses 3, também de 1 a 3, vai dizer para nós: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, na medida que vocês decidiram por Jesus, aceitaram Ele como seu Salvador das suas vidas, se arrependeram e aceitaram Ele como Salvador das suas vidas, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. E aqui Paulo, falando a essa outra igreja, ele está chamando a atenção justamente para esse aspecto do qual João também está cobrindo com esses crentes aqui, em dizer que essa nova vida que a gente participa quando a gente vem, recebe o evangelho e vive na presença de Deus, é uma vida da qual vai nos mudar de condição, de disposição, e deve mudar as nossas atitudes. A gente não vai andar agora mais por vista, capturado pelas atratividades daquilo que esse mundo quer viver, quer promover, quer nos conceder aqui. Por quê? Porque agora a nossa realidade, ela olha para a eternidade, ela olha e busca para o Senhor nas nossas vidas, ela deseja viver o plano de Deus aqui, mas ela sabe que se encontrará com Deus depois na eternidade também. Isso muda toda a forma com a qual o crente vai viver e vai se empregar e se dedicar para a sua vida. Não é? Isso é algo muito importante no qual nós vemos aqui Paulo também tratando sobre isso aqui. Quando a gente pensa sobre mundo e sobre essa outra esfera da vida, nós estamos falando de sistemas, de modos de enxergar a vida totalmente diferente. E João está cuidando disso aqui com esses adultos, com esses jovens aqui para os quais ele escreve. Efetivando algumas aplicações aqui para nós dentro do que nós olhamos aqui, dentro desse texto todo. Hoje nós somos aqueles que podemos olhar, irmãos, para esse texto aqui, podemos aproveitá-lo também para nós, também nos nossos dias. Nós, adultos que somos, nossos adolescentes que ao cabo de alguns poucos anos vão estar na sua juventude também, mas principalmente para os nossos jovens. Eles estão para olhar para esse texto e absorver e trazer para a sua mente memória e reflexão sobre a importância de refletir sobre qual amor é o amor que orienta a vida deles. Qual é o amor que orienta as nossas vidas? É o amor pelas coisas do aqui e agora, pelo amor pelas coisas do mundo, ou é o amor ao Pai e a obediência e a vontade a Deus e a tudo aquilo que Ele coloca para as nossas vidas? Essa é uma primeira pergunta muito importante. Nós também podemos olhar para esse texto e pensar assim: há um imperativo para nós aqui também, ao olhar esse texto nessa noite. Imperativo, pastor, uma ordem, com certeza, uma ordem, uma recomendação expressa, um chamado, uma convocação, tem que, você é chamado para isso. Mas de quem, pastor? Quem está colocando essa ordem aqui hoje? É você, pastor? Eu diria, na qualidade de líder, de ministro de Deus, estou dizendo sim, somos chamados a isso, é uma ordem da qual quem é de Jesus, quem olha para Jesus, quem quer viver a vida conforme o Senhor deseja, deve viver uma vida que busque a vontade de Deus e abandone, e rompa, e viva uma ruptura com as coisas, com as questões, com o amor, as causas desse mundo. Porque o Evangelho de Mateus bem diz para nós que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E refletir sobre essa expressão do amor tem a ver de onde justamente está o nosso tesouro. Qual é a fonte de amor que nos faz levantar de manhã, viver os nossos dias, tomar as nossas decisões, se empenhar pelas coisas das quais nós nos empenhamos. E existe uma ordem expressa aqui da parte do Senhor.
como líder, como servo de Deus, coloco, existe essa ordem sim, mas antes de ser eu, de ser o pastor que diz isso para a igreja enquanto prega aqui nessa noite, a palavra de Deus estabelece para todo aquele que olha para essa palavra de Deus e diz, é meu guia de fé e prática sim. A Bíblia nos chama para essa obediência, a Bíblia nos convoca a esse imperativo, a Bíblia fala para que a gente viva sob o mover do amor do Pai e a gente rompa com o amor das coisas do mundo. Mas por que existe essa ordem? Por que existe essa convocação para nós também no ano de 2022, nós que estamos aqui, para a nossa geração, para os nossos adultos, para os jovens do nosso tempo? Por que existe tudo isso? Porque Deus nos ama. Porque Deus quer o nosso bem, porque Ele quer nos abençoar, e Ele não chega aqui no sentido de autoimpositor, alguém que tem uma ordem por ter, por querer dar pura e simplesmente, mas porque Ele quer nos abençoar. É como se Deus chegasse para nós então aqui hoje, Ele chega por meio da sua palavra e diz, filhinhos, prestem atenção no que eu tenho a dizer para vocês. Filho meu, se atente, veja bem, presta atenção na recomendação que eu tenho para a sua vida aqui hoje. Não vive em amor pelas coisas do mundo, porque elas não valem a pena. Mas viva de fato segundo a vontade do que eu tenho para vocês. Vivam aqui o amor daquilo que eu deixei para a vida de vocês. É um princípio, é uma recomendação, é uma ordem que visa, que aponta, segundo nós vimos e estudamos na semana passada, aponta para essa paternidade que Deus tem para conosco. Deus, Ele é Pai, é um Pai amoroso, um Pai que quer o nosso bem, um Pai que quer que a gente viva feliz enquanto estivermos aqui, criando, experimentando, passando pelos nossos ministérios, propósitos de vida, objetivos que Ele tem para nós aqui, e seguindo depois para a eternidade, quando nós viveremos coisas grandiosas na presença dEle. Mas Ele já quer nos abençoar a partir daqui agora, para que a gente de fato seja, como nós cantamos aqui, uma oferta aceitável ao Senhor, uma oferta aceitável a Ele, em tudo aquilo que a gente faça, produza, diga, em atitudes, decisões, ações, construções, o que quer que a gente estabeleça na nossa caminhada, Ele quer que a gente viva bem, abençoadamente, é por isso que Ele tem ordem para nós, como um pai, como um bom pai tem boas ordens que visam o bem para os seus filhos. E Ele diz, filho meu, presta atenção, vai por mim, ouça as minhas palavras, está aqui, não ame o mundo, não ame o que há nele, não ponha o seu tesouro no mundo, não amarre o seu coração em coisas que vão ficar, em coisas que são passageiras, e em coisas que vão acabar, mas se preocupe, se ocupe, se dedique à vontade de Deus, a minha vontade para vocês, Deus dizendo a nós. Algo que nós temos também que trazer e aplicar para nós, é justamente esse entendimento direto desses dois tipos de amor que também estão para nós aqui hoje no nosso tempo. E da mesma forma, essa ideia ela é antagônica e permanece antagônica para nós também. Só um amor guiará e dirigirá as nossas vidas. Só um amor, só um Senhor. E a grande questão, a grande pergunta é, ou é o amor do Pai, condizente com a nova vida em Cristo, do homem espiritual, rumo para a vida eterna, ou é amor às causas, às questões, às coisas desse mundo, condizentes a essa realidade daqui? Ou será um, ou será outro? E isso precisa estar claro para nós, para que a gente assuma uma decisão coerente com aquilo que vai ser o futuro dos nossos dias, das nossas ações, da nossa caminhada. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos, igreja, adultos que somos, jovens, viver o processo de decisão e alinhamento do que somos chamados diante do que a palavra de Deus nos traz aqui. Nós estamos aqui hoje, enquanto pessoas que podem raciocinar e absorver essa mensagem, entender assim, era João lá no século I escrevendo para um pessoal que ele conhecia, mas o mesmo texto está aqui para nós hoje. Adolescentes, para adultos, para todos nós, especialmente para jovens, jovens que vão olhar para uma vida inteira pela frente e bate aquela sensação do agora eu tenho autonomia, agora eu sou dono dos meus dias, agora eu vou fazer o que eu bem entender e bem quiser, e dá essa sensação de, puxa, uau, alcancei a liberdade, vou fazer o que me der na telha.
E tantas vezes diante dessa concepção, desse enxergar dessa realidade, o amor do mundo vai querer inundar a vida, vai querer trazer propostas, vai querer trazer caminhos que não são a realidade do amor de Deus por você e por mim, não é? Jovens que vão olhar para uma vida inteira e vão pensar assim: nossa, eu tenho agora tanta coisa para fazer, tudo o que eu quero fazer, mas a grande questão é, diante dessa vida inteira pela frente, o que será decidido, não é? Porque tantas vezes, diante desse momento, tantas coisas serão convidativas, mas num espectro de vida em que tudo isso haverá de passar, tudo isso vai expirar, vai vencer, e tantas coisas que são aparentemente belas, bonitas, atrativas, o seu fim, como a própria palavra de Deus nos diz, é destruição. São coisas ruins, coisas que não vão trazer bênção se não estiver dentro da esfera do amor de Deus para a vida do jovem, para a vida de qualquer um que seja. Eclesiastes 12:1, aquele famoso versículo que já diz para os jovens que estão olhando para a vida e entendendo uma vida inteira pela frente, ele nos diz: olha, jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos dos quais você poderá dizer: não tenho satisfação neles. Jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua juventude, quando você está olhando para a tua vida inteira pela frente, quando você tem oportunidade, quando você tem caminhos, quando você tem chances, que em meio a cada decisão, em cada ato de vida, em cada opção, em cada direcionamento, que em tudo você se lembre do seu Criador, para que você viva, experimente as decisões e defina os seus passos de vida de acordo com o amor do seu Criador, para que depois, ao longo de um curso de vida, você não possa olhar para trás e falar assim: eu escolhi mal, eu tomei as piores decisões, coisas eram atrativas, mas não valeram a pena diante daquilo que de fato era melhor para mim. E temos todos nós aqui uma situação de refletir desse imperativo, esse imperativo paternal de Deus que nos chama para essa recomendação de bênção, essa chamada para viver o amor dele. E é interessante, irmãos, eu quero destacar muito isso aqui para todos nós hoje. Nós precisamos entender que precisamos fazer uma escolha e precisamos fazer a escolha correta. Sabe por quê? Porque às vezes a realidade, e esse é o brilho desse texto aqui para nós hoje, tem muita gente no nosso tempo se auto-enganando. Tem muita gente achando que dá para viver na zona do amor de Deus com um pé e na zona do amor às coisas do mundo com o outro pé. Tem muita gente achando que dá para coexistir. Olha, numa hora aqui eu sigo a Deus, faço a vontade de Deus, mas em alguns campos da minha vida, eu vou cultivar aqui alguns ídolos, tem algumas coisas que eu não abro mão de fazer, de deixar de viver pró a vontade de Deus. Então algumas coisas é Deus que eu vou obedecer, mas em algumas outras aqui eu não vou ceder o meu coração, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou seguir as paixões sim que se apresentam para mim, eu vou fazer a coisa do jeito que eu bem escolher, e nessas horas eu vou fazer vista grossa, eu vou fingir como se Deus não existisse para mim, ou Ele não estivesse trazendo uma orientação clara por meio da palavra dEle para a minha vida. E nós precisamos entender a seriedade disso, em compreender que nós não podemos seguir a dois senhores. Mas pastor, eu tenho feito algumas opções sim de vidas erradas, mas vamos dizer assim, pastor, que é só 30% da minha vida, 70% da minha vida, eu até que sou um crente bacana, eu até que sou comprometido. Mas Deus está olhando para o todo da sua vida, meu irmão. E se você tiver uma leve parte da qual você não esteja, de fato, sujeito e obediente a Deus, se houver uma mínima parte da sua vida da qual você não se arrependa, não abra a mão pró a obediência a Deus, você se reprova por completo diante dEle. Você está escolhendo o outro Senhor para a sua vida e não o senhorio de Deus para a sua vida. E isso é algo do qual a igreja do Senhor Jesus, nesses nossos dias, precisa entender. Porque a gente tem vivido um tempo, uma época de muita distorção, de cada um cria a sua própria verdade, cada um escolhe os textos que quer da palavra de Deus, cada um escolhe as partes que quer ler da parte de Deus e as outras que vai esquecer porque quer viver segundo suas próprias vontades, desejos, apetites, vamos dizer assim, e se acha que está servindo ao Senhor.
Mas eu quero dizer uma coisa, ainda que pessoas não saibam, ainda que você consiga esconder isso de muitas pessoas, Deus está vendo o que você está fazendo dia após dia da sua vida. Ele está lá e Ele está vendo cada negociação que você está fazendo de vida. Ele está assistindo momentos do qual você está negando obedecê-lo para priorizar algo desse tempo, algo desse mundo, algo dessa época, algo que é encantador aos olhos, algo que atrai a sua vida, o seu coração, os seus olhos, a sua mente, algo que te captura, algo que te faz cobiçar, algo que você não deveria cobiçar. Ele está lá, Ele está assistindo quando você está abrindo mão de viver a obediência, aquilo que Ele já te disse, já te mostrou que não é a vontade dEle para a sua vida. E a igreja do Senhor, ela precisa entender isso nesse nosso tempo. Nós somos chamados a não ser crentes de alguma parte da vida para o Senhor, alguma boa parte da vida para o Senhor e algumas outras partes passa batido. Deus é o Deus da integralidade. Deus, Ele quer ser o Senhor, o total dono das nossas vidas, porque Ele quer nos abençoar de múltiplas formas. Mas quem haveremos de ser nós, de poder experimentar a boa e perfeita vontade de Deus em suas múltiplas expressões, se tem áreas da nossa vida da qual a gente não se arrepende, a gente não cede, a gente não negocia em parar de desobedecer para viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Pastor, mas são áreas muito difíceis. Pastor, mas eu tenho lutado, não consegui, já desisti. Você tem que olhar para Deus e você tem que abrir mão, porque isso se tornou um ídolo na sua vida. Isso se tornou um Deus. É um Deus falso, porque Ele não existe do ponto de vista de ser alguém personificado em si mesmo, mas é algo do qual você trocou Deus por isso. Você trocou Deus por alguns pecados. Você trocou Deus por algumas decisões erradas. E isso Deus está assistindo. E o pior engano é aquele de achar que você pode seguir a Deus, servir a Deus, mas em alguns momentos servir a um outro Senhor e achar que tudo isso é viável, é concreto, pode acontecer da perspectiva de Deus. Não pode. Deus está te vendo. Deus está te vendo quando ninguém está vendo você. Deus está assistindo os teus pensamentos. Deus está assistindo ali quando pessoas não fazem parte de momentos da sua vida. Deus está sabendo o que você está colocando a perder. E é por isso que a palavra dele hoje nos chama para arrependimento, para transformação, para romper com toda a expressão de amor mundano e secular que possa haver na sua vida, para que você viva e experimente um ato de entrega pelo amor genuíno, puro de Deus por completo, em todas as áreas e expressões da sua vida. Não dá para negociar, não dá para deixar de lado, não dá para servir dois senhores, não dá para ficar se auto-enganando. Para a vista das pessoas talvez possa passar, possam não saber, possam não assistir, não se dar conta, mas Deus está lá. E se hoje pela palavra Ele aponta isso para nós aqui, é porque Ele quer um povo dedicado que quer obedecer por completo. Uma coisa é saber assim, puxa, eu tenho lutado e eu sei que Deus vai me levar a isso, eu tenho buscado abandonar toda a sorte de pecado na minha vida. Uma coisa é o pecado, é o ato, é o acidente que aconteceu, um erro de alvo que aconteceu e você sabe que aquilo é nocivo e você quer se libertar daquilo. Mas outra coisa é quando você decide pecar. É quando você decide que você não vai abrir mão de algo por Deus. Algo que te destrói, algo que faz mal para a tua vida, algo que te afasta do Senhor, porque a Bíblia fala que os nossos pecados nos afastam de Deus. Pastor, mas eu não consigo ver essa ação de Deus, eu não consigo ver esse trabalhar, essa expressão tão profunda de Deus na minha vida, porque certamente tem áreas da tua vida da qual você não tem entregado ainda o senhorio a Deus como você deveria. E enquanto áreas estiverem comprometidas, como você poderá viver a ação completa do único Deus na sua vida? Enquanto você estiver se rendendo a outro Senhor, você não viverá aquilo que Deus tem para você. E Ele tem, irmãos. Deus tem. Deus quer olhar na vida de todos nós adultos, principalmente dos jovens, e estabelecer histórias de vitória, histórias de grandes conquistas, histórias de onde quer que a gente for, a gente prosperar no sentido espiritual, de experimentar o poder de Deus, de ver a ação de Deus acontecer, de nós, apesar de nós sermos tão limitados, expressar o poder de Deus. Nós podemos levar esse nível de
poder de Deus por meio das nossas vidas na medida em que estivermos totalmente debaixo da direção dele. Mas aqui, à luz do que o texto diz, só pode ter um amor na nossa vida, só pode ter um Senhor. Nós não podemos pensar em coexistir com duas fontes de amores. O homem desse tempo, dessa geração, é um homem que vive desesperado, ele quer viver o aqui e agora, porque a carne, a nossa carne é essa carne que ela tem medo de morrer, porque ela sabe que quando ela morrer, ela vai acabar. Então a matéria, o físico nosso, ele morre de medo de acabar os seus dias, porque é esse fim aqui. Mas o nosso ser espiritual em Deus é essa vida que começa aqui agora, que vai rendendo, frutificando, experimentando com Deus e para Deus. Isso vai nos fortalecendo, e quando tudo acabar do ponto de vista físico, nós seguiremos para a eternidade, para viver o que Deus tem para nós. E Ele tem coisas tão poderosas para as nossas vidas, enquanto estivermos aqui, e muito mais para a eternidade. E nós somos aqueles que devemos ser um povo de um único Senhor, povo de um único amor, povo que olha e fala assim: a minha direção de vida, as minhas decisões, tudo que sou, né, é para o Senhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Nós cantamos aqui hoje, Senhor, tudo que há em mim, tudo aquilo que me custa, muitas vezes, porque tantas vezes a carne concorre, a carne ela olha para esse sistema do mundo, ela quer viver essas experiências, mas eu quero negar essas questões, porque eu quero viver em obediência. Eu sei que por trás de cada obediência há uma bênção da parte do Senhor para a minha vida, eu quero viver isso. E hoje é um tempo para isso. Hoje é um dia, um tempo para arrependimento. Hoje é um dia para negar áreas que estejam comprometidas e estejam te atrapalhando, te afastando, te distanciando de Deus. Hoje é um dia de rever para dentro de si e falar para si mesmo: é o amor do Pai que norteia e guia a minha vida, a minha escolha única. Eu não vou abrir mão de mais nada, eu não vou deixar de acatar nenhum princípio, ordem e valor daquilo que o Pai está colocando para a minha vida. Eu não vou abrir mão de nada do que o Pai quer que eu faça ou obedeça, em favor de algo que é passageiro, que terminará, que tem os seus dias de validade estabelecidos, mas eu quero viver a obediência, eu quero viver o senhorio de Deus por completo. Feche os seus olhos nesse instante, se coloque diante de Deus, ore comigo. Esse é um tempo do qual o mesmo Deus que te assiste dia após dia em tudo aquilo que você faz, Ele está aqui também olhando para você, e Ele está olhando, querendo entender o que você vai dizer diante de você mesmo para com Ele. Esse Deus está te assistindo, porque esse é um tempo do qual eu provoco essa pergunta: quem é, onde está o teu tesouro, onde está o teu coração, quem é o teu amor? É o amor do Pai ou são as coisas desse mundo? Esse é um dia de decisão, esse é um dia de tomar jeito, esse é um dia de abandonar caminhos errados, esse é um dia de se arrepender e de refazer decisões, definições importantes para andar em santidade diante de Deus, movido pelo amor do Pai, seguindo e servindo a um único Senhor. Ore comigo nessa noite. Senhor, nós estamos diante de Ti, estamos na Tua casa, agradecemos pelo pão que a Tua palavra traz para nós. De uma forma especial, eu quero Te agradecer por tudo aquilo que de uma forma franca, aberta, explícita, ela nos aponta, que é o que nós precisamos, Senhor Deus, para viver vidas que cresçam na Tua presença, vidas que participem da Tua vontade, vidas que experimentem, ó Pai, o que o Senhor quer realizar no nosso tempo, na nossa época, em termos de reino de Deus, no que nos envolve. Eu quero orar por todos nós que ouvimos essa mensagem essa noite, Pai. Assim como a Tua palavra se dirige a todos, mas se dirigiu também aos de mais idade, se dirigiu a jovens, eu quero colocar aqui todos nós diante do Senhor. Quero orar pelos irmãos que já viveram boas partes das suas vidas, mas estão aqui fiéis, e glórias ao Senhor por isso, que ao cabo de seus dias que eles permaneçam fiéis nas suas escolhas, nas suas trajetórias de vida. Mas eu quero orar pelos jovens aqui da Tua igreja também, Senhor. Jovens que olham para a vida
jovens que olham para frente, que veem a possibilidade de tantos anos, de tantas escolhas, de tantos caminhos. Senhor, que eles no seu coração, que eles definam claramente bem qual é o Senhor das suas vidas, qual é o grande amor das suas vidas, qual é aquele que vai, ó Pai, dirigir cada ato, pensamento, foco de vida, direção de vida, objetivo de vida, Senhor. Porque não vale a pena viver uma vida que não tem a ver com o Senhor. A Tua palavra nos diz, ó Deus, nós vimos aqui hoje, ó Pai, que já mesmo nos dias mais recentes de vida, mesmo em meio aos começos, é um tempo de se lembrar assim do Criador, é um tempo de se voltar para Ele, é um tempo de estabelecer nele o nosso tesouro, a nossa vitória, a nossa maior possessão e única possessão, aquilo do qual nós, ó Pai, de fato estabelecemos e ancoramos o nosso coração, que os jovens da nossa igreja vivam essa decisão nas suas vidas, ó Deus. E todos os demais, ó Pai, também os adultos, os adolescentes que logo mais estarão mais e mais decidindo, tomando parte nas suas histórias particulares de vida, que, ó Pai, enquanto povo Teu, a gente viva, ó Pai, decidindo, definindo, ó Pai, pelo amor do qual, o único amor do qual nós precisamos para viver, ó Pai. Tira o Teu povo do engano, ó Pai, tira o Teu povo dessa sensação de que dá para conciliar decisões e decisões, um pé aqui, o outro ali. Não, Senhor. Tira de nós, ó Pai, toda a conversa do nosso tempo, da nossa época, de engano, ó Deus. Conversa, ó Pai, que por meio de tantos caminhos, ó Pai, confundem a palavra genuína, verdadeira que está, ó Pai, diante de nós, as Tuas sagradas escrituras, e tantas interpretações vêm para destoar pessoas da verdade, para tirar pessoas da obediência, para tirar pessoas do caminho. E tantos, ó Pai, são vítimas, ó Pai, disso por não estudarem, por não conhecerem a Tua palavra. Ou tantos, ó Pai, se rendem a isso porque estão procurando motivos para terem um outro Senhor nas suas vidas e ainda, acima de tudo, acham que podem conciliar, ó Pai, dois senhorios na sua vida, mas não dá. É só um amor, é só um Senhor, um único Senhor ao qual nós devemos estar rendidos e cativos, Senhor Deus. Enquanto povo Teu, ó Pai, queremos olhar para a Tua palavra e acertar dia após dia a nossa escolha, em cada ato, em cada decisão, em cada momento em que uma negociação se apresentar, que a gente escolha, ó Pai, caminhar como filhos da luz, como filhos do amor ao Pai, filhos que fazem a vontade do Pai e permanecem para sempre, ó Pai, vivendo as bênçãos, ó Pai, vivendo as vitórias que o Senhor reserva para aqueles que caminham em obediência, Senhor. E aqueles, Senhor Deus, que ainda estão, ó Pai, em momentos, em tramas, ó Deus, de abrirem mão de coisas nas suas vidas, ó Deus, eu oro, eu clamo para que hoje, essa noite, seja um tempo de arrependimento, um tempo, ó Pai, de decisões acertadas, um tempo de correção de rotas, um tempo de abandono daquilo que não é bom, pró aquilo que traz bênção, traz alegria, traz, ó Pai, realização plena na Tua presença. Porque tem a ver, Senhor Deus, não tem a ver com aquilo que passa, aquilo que está vinculado a esses dias aqui passageiros, coisas que estão ligadas a essa realidade, mas são verdades eternas, bênçãos, Pai, sobrenaturais, celestiais, que o Senhor guarda para a eternidade, mas elas já começam aqui, Senhor. E que hoje seja um tempo de rendição, de quebrantamento, Pai, um tempo de arrependimento, um tempo de acertar rumos, um tempo de renovar votos com o Senhor, um tempo de se ajustarem na Tua presença, um tempo de reconvocação, Pai, para processos de santificação, vida, ó Pai, em prol e em busca da santidade, porque a santidade, ó Pai, na Tua presença traz alegria, ó Pai, traz realização. A carne, o mundo, ó Pai, o inimigo das nossas almas querem nos fazer desacreditar disso, ó Pai, querendo dizer que a Tua vontade ela não é boa, que ela não é atrativa, Senhor Deus, que ela não satisfaz, mas isso é um engano, ó Pai, porque à medida que a cobiça tantas vezes é apresentada para capturar pessoas do nosso tempo, mais e mais elas se afastam daquilo que de verdade vai trazer felicidade para a vida delas. Então, Senhor Deus, que no meio do Teu povo, Senhor Deus, haja, Senhor Deus, um norte claro de obediência ao Senhor, um amor ao Pai sem igual, decidido, marcado, que olhe somente para o Senhor, o nosso único Senhor, que não cabe, que não permite haverem, ó Pai, outros senhores na nossa vida, porque não dá, Senhor Deus, e temos que fazer uma escolha, temos que fazer a escolha correta. Senhor, que hoje, nessa noite,
seja um tempo de restauração, de levantar muros, ó Pai, de resgate de compromissos, de votos, de mudança de rumo, de propósito, para que, Senhor Deus, não haja engano no Teu povo, para que haja um único amor e o único, Senhor, sobre a vida de cada filho Teu aqui presente. Nós assim te oramos, Senhor. E agora, Pai, agradecidos que somos, te louvamos por esse tempo especial de celebração, de louvor e de adoração ao Teu nome nessa noite. E agora, Senhor Deus, se unidos aqui, eu clamo pelo Teu povo aqui presente, Senhor. Que o Teu amor, que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com este povo de Deus aqui presente, ao longo dessa semana, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, uma ótima semana na presença dele.